No Por Dentro do Projeto de hoje, nós vamos falar de um projeto que nós desenvolvemos para um construtor, mas que facilmente seria uma casa para qualquer família viver tranquilamente. Até porque, né, quando um construtor contrata a gente, ele quer que seja uma casa vendável e fácil de agradar a qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre muito bem, analisar para poder ser uma casa que vai facilmente agradar várias famílias, atender a necessidade da maioria das famílias que busca esse tipo de casa. É isso daí. Quando a gente trabalha com um projeto para construtor, é um trabalho redobrado, porque a gente tem que ter determinados cuidados e levar em consideração determinados fatores em que a gente não tem aquela família específica que vai viver ali. Porque quando a gente faz um projeto com uma família específica, a gente vai analisar como que é o dia a dia dela, o que ela precisa, o que faz a casa ficar mais funcional para aquela pessoa, para aquela família. Agora, quando a gente faz... As necessidades. Quando a gente faz um projeto para um construtor que vai vender essa casa, a gente tem que pensar em diversas possibilidades e achar uma média, né, daquilo que a gente vai conseguir atender bem o maior número de famílias possíveis. Então, é um cuidado até maior do que quando a gente faz um projeto com uma família diretamente. E aí, o que acontece? Ele tinha um terreno de 10 por 30, 10 de largura e 30 de profundidade. E ele queria fazer 2 casas nesse terreno. Então, quer dizer, um terreno acabou ficando para cada casa de 5 por 30, acabando fazendo aquele terreno bem comprido, né? Comprido, estreitinho, né? Onde a gente tem que levar várias coisas em consideração para não errar e não deixar essa casa ficar assim, com aquele aspecto de estreito, daqueles cômodos estreitos, né? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essas casas. E essa é a metragem mínima ideal, né? 5 de largura para fazer uma casa, porque menos que isso aí já fica muito complicado. Fica muito apertado, né? A gente já viu aqui em Campos pessoas que fizeram casas com terrenos mais estreitos do que esses. Mas, sinceramente, gente, a gente não aconselha. Porque você acaba tendo os cômodos muito ajustadinhos, muito apertadinhos, e aí acaba deixando de ter aquela sensação de você estar morando numa casa. Você vai acabar estando numa rua, morando com uma casa parecendo um apartamento, né? E apartamento pequeno ainda por cima. Isso. E aí, o que a gente fez, né? Como ele tinha 30 metros de profundidade, ao invés de a gente deixar os 5 metros de afastamento padrão, que é o pedido pela prefeitura, a gente deixou com 7 metros de afastamento para começar a projetar a casa. Assim, a gente deixa aquela frente mais ampla, um jardim mais preenchido, a gente conseguiu fazer uma varandinha um pouquinho maior na frente. Enfim, foram detalhes, pequenos detalhes, que no final a gente tem uma casa melhor distribuída dentro do terreno. E aí era uma casa de 3 quartos, né? Onde a gente fez um quarto menor embaixo. Lembra daquele outro vídeo que a gente falou de sempre ter uma casa, de ter um quarto térreo no térreo. É muito sempre importante. É sempre importante porque ninguém está livre de acontecer um acidente, precisar andar, sei lá, quebrar uma perna, ou fazer uma cirurgia, e aí você não vai poder subir escada. Ou pode, mas vai dar muito trabalho, né? Então, assim, é sempre legal ter o quarto no térreo. E tem mais um detalhe nessa casa. Ele quis deixar uma laje sobrando para caso alguém, a pessoa que comprar, queira aumentar a casa, vai ser muito simples de fazer. Porque aí a pessoa só vai precisar levantar no andar superior, levantar as paredes, né? E cobrir, que é ali nessa área aí onde... Essa área vazia que a gente está mostrando aqui. Nessa área vazia, a gente vai conseguir preencher aqui para fazer um novo quarto. Seria só elevar as paredes, fazer a continuação da laje no segundo pavimento e finalizar esse projeto com 3 quartos no andar de cima. A gente até já deixou esse corredor assim, desse jeito, com uma paredinha terminando, pensando nisso. Se precisar, só coloca uma porta aqui, fecha as paredes, abre a janela lá para os fundos e pronto. E foi exatamente por isso que a gente fez esse banheiro do andar superior, um banheiro como se fosse um banheiro social, e não
segunda suíte, como a gente normalmente faz quando a gente coloca só 2 quartos em cima. Normalmente, quando a gente tem essa situação, a gente já sugere, por que ao invés de você fazer um banheiro social, você já não faz 2 suítes? Mas como ele tem essa pretensão de favorecer a construção de um terceiro quarto em cima, a gente deixou esse banheiro como se fosse um banheiro social, porque aí atenderia aos 2 quartos tranquilamente. E esse foi um diferencial que ele quis ter, porque quando você constrói casas para vender, tem muito na nossa cidade, então tem muita gente fazendo a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Construindo casas para vender. E você tem que procurar buscar ter diferenciais, como ter uma fachada bonita, como ter uma casa bem distribuída, e ele quis mais esse diferencial, colocando mais uma área para fazer mais um quarto, caso a pessoa queira, caso a família cresça, caso a pessoa veja necessidade, né? Um outro detalhe que a gente fez diferente do usual, que normalmente a gente faz nesses tipos de casa, foi colocar a área de serviço no meio da casa. Ela não está lá no final, conectada com a área de lazer, porque a gente vai mostrar aqui, a gente fez também uma proposta de área de lazer. E aí, para que a área de serviço não ficasse misturada com essa área de lazer, nós propomos ela no meio da casa, antes mesmo da cozinha, com uma saída externa que facilita uma secagem de roupa, né? E todos esses detalhes que a gente precisa, mas também com uma entrada aqui interna bem no meio da casa. E lá por que a gente deixou isso só também? Foi para poder ter logo uma união direto da cozinha com a área de lazer, né? Com essa área da churrasqueira. Para ficar muito, muito logo ali, né? Passou na porta, esquentou uma coisa no fogão e já leva ali para trás. Isso tudo para fluir melhor essa circulação né, da área de lazer, que a pessoa geralmente usa mais no fim de semana, e ficar muito mais prático. Ou seja, a gente tentou pensar em todos os detalhes para que essa casa ficasse com a melhor valorização, né, mais fácil de atender as famílias que viessem a vir morar nessa casa, enfim, aliando custo-benefício em todos os momentos. E aí, olha a fachada que a gente propôs. Aqui é a fachada já com as 2 casas. Então, por mais que elas tenham... e tem um detalhe. Só a parte de cima é colada, uma casa na outra. Só o quarto na verdade, nem é o quarto, né? O que faz contato de uma casa com a outra é o banheiro da suíte com o quarto da outra suíte, né? Da outra casa. Todo o restante da casa é solto, é descolado. Então, não tem muito aquela questão da casa geminada, de você estar dividindo parede com o vizinho o tempo todo, né? Isso. Fica ouvindo, né, que é chato isso, né? A parte da casa geminada que é chata é justamente essa. É a mesma sensação do apartamento. Então, quando a gente coloca um banheiro com um quarto, o banheiro, por ser um lugar que a pessoa não vai tanto, né, não é um cômodo que a pessoa permanece por muito tempo, não tem tanto problema estar ligado com o quarto, a pessoa não vai ouvir. Fora a questão de ter revestimento, todos esses detalhes que acabam diminuindo, né, a incidência de som de um lado para o outro, de um cômodo para o outro. Isso. E aí, olha por dentro, como é que ficou uma graça essa casa. Nós trabalhamos com materiais bem atuais, então a sugestão de um revestimento imitando o aço Cortem, com a pintura desse detalhe, né, da laje, uma pintura mais escura, de forma que parecesse uma ferragem, uma estrutura de serraria, e aí deu um visual muito mais moderno, muito mais estiloso para essa casa. E como a gente não pode fazer coberturas fixas nesse afastamento do terreno, nós propomos uma estrutura de pergolado, porque é uma estrutura solta, ele pode colocar para fazer a cobertura do carro, mas qualquer necessidade que venha a acontecer com esse afastamento, essa estrutura é fácil de ser removida. E aí não teria nenhum problema com relação à aprovação. Isso aí, porque na nossa cidade... Isso aí, porque na nossa cidade é obrigatório ter 5 metros de afastamento frontal, né? Tem o muro, nos primeiros 5 metros você não pode construir nada. E aí o pergolado, como é uma coisa de madeira, toda de madeira, não tem tijolo, não tem fundação, não tem ferragem, não tem nada, você consegue botar nesses 5 metros tranquilamente, totalmente permitido, porque aquilo ali é fácil de remover. Isso.
E aí você consegue ver, ó, a gente fez todo o corredor lateral, apesar da gente não ser muito a favor, né, como vocês já sabem, porque é uma área que meio que você perde na construção, mas isso foi uma exigência do nosso cliente, então se é uma exigência, a gente vai cumprir a exigência que ele fez. Com certeza. Temos os acessos também, colocamos uma porta extra mais larga aqui para a sala de jantar, o que também melhora um pouco a ventilação dessa casa. Isso, e a iluminação também, né? Uhum. E aí a gente vai mostrar a parte que a gente fez externa, que foi uma proposta para uma área de lazer que ele poderia estar passando para os seus clientes. Nesse caso, desse projeto, a gente não fez a parte de interiores da casa. Foi só o projeto de arquitetura e fizemos uma proposta para ele da área externa. E aí essa foi a proposta que a gente fez. Olha como ficou bacana, como a gente colocou a área de serviço no meio da casa, você não vê nada de área de serviço junto com a área de lazer, né? Exatamente. Não precisa ter aquela divisão, nem esconder, nem camuflar, porque a área de serviço está lá fechadinha, escondidinha. E aí a gente fez essa bancada com essa churrasqueira mais moderninha, com a pegada mais moderna como a casa, combinando, né? Essa parte de armário, e ficou esse gramado que não é muito grande, não é muito extenso, mas é bom ter uma área de permeável, né? Que a própria prefeitura também exige, que tem essa área para a questão da escoamento de chuva, isso, para jardim. E aí depois, em vez de botar uma piscina, a gente propôs colocar um spa. Por ser um terreno que não é muito grande, ficou super interessante, aconchegante, diferente do comum, né? Até caberia uma piscina, mas iria ficar limitado, né? Como vocês sabem, aqui em casa a gente tem uma piscina num espaço pequeno, mas aqui ainda é menor. Nesse projeto a área ainda é menor, a área externa. Então, por isso que a gente fez essa proposta de um spa. E aí pode ser um spa um pouco maior, um spa de 8 lugares, que vai atender super bem esse espaço. E a gente deu essa proposta de botar um sofá, um futon, porque você consegue acomodar melhor as pessoas quando você vai receber, né? E aí, olha os detalhezinhos, todos os detalhes que a gente pensou para que ele colocasse isso no seu book de vendas, né? E com isso atraísse muito mais o interesse dos seus clientes. Porque quando a pessoa vê já aquilo mais no 3D da imagem de como vai ficar, fica muito mais fácil da pessoa querer adquirir aquela casa, né? Então, tem todos os diferenciais que a pessoa precisa para conseguir finalmente vender, né? Porque é o principal para o construtor é conseguir vender a residência que ele está construindo, né? Então, é super assim, importante, gente, a gente agradar tanto quem vai morar quanto a pessoa, quanto o construtor que contratou a gente para fazer o projeto. Agora, nada impede de você também se inspirar nessa área de lazer, porque se você tem aquele espacinho pequenininho aí na sua casa que está faltando finalizar, muita gente, sei que comprou casa agora há pouco tempo e aí ficou com a área de lazer sem fazer, é uma ótima inspiração aí para vocês estarem aplicando na sua casa. Essa área coberta dos fundos tem aproximadamente 5 metros de largura, né, porque foi a largura da casa, e de profundidade tem mais ou menos 6 metros. Então, 6 por 5, 30 metros quadrados. Dá para você fazer aí um espaço bem bacana, bem aconchegante, para você estar recebendo seus amigos, para você estar curtindo seu final de semana. Enfim, é uma ótima inspiração aí para vocês. Esse era o projeto de hoje. Era o projeto que Espero que vocês tenham gostado. Isso daí. Não deixa de curtir aqui embaixo esse vídeo se você gostou desse projeto. Diz aí qual detalhe você achou mais interessante nesse projeto, tá bom? Que a gente gosta muito de saber. E compartilhe com seus amigos, que às vezes estão precisando aí, ó, de uma inspiração, uma ideia para fazer o projeto da sua casa. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.